As hipocrisias sem tamanho por trás do caso do filho de Lula, a censura prévia ganhando força e o segundo dia consecutivo de recordes batidos por Lula. Agora foram 4 mentiras em uma frase só. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Após a denúncia de agressão física, verbal, psicológica e moral feita pela médica psiquiatra Natália Schincariol contra o seu ex-companheiro Luiz Cláudio Lula da Silva, o filho caçula do presidente Lula, o povo brasileiro anseia por respostas às seguintes perguntas. Após a denúncia contra o filho de Lula, será que Janja continua orgulhosa com o fato de que seu marido sancionou a lei que faz valer a palavra da vítima de violência doméstica para que a mulher tenha direito a medidas protetivas, como ela publicou em abril de 2023? Após a denúncia contra o seu filho, será que Lula continua defendendo com firmeza o combate à violência contra a mulher, como ele publicou em março de 2023, dizendo que se o cidadão não respeitar a mulher, a lei será muito dura? Após a denúncia contra o filho de Lula, será que trabalhar pela eliminação da violência contra a mulher continua sendo uma das grandes prioridades do governo do presidente Lula, como Janja publicou em novembro de 2023? Após a denúncia contra o seu filho, será que Lula continua acreditando que mulher não pode ser maltratada nem no emprego, nem em casa, como ele publicou em dezembro de 2021? Após a denúncia contra o filho de Lula, será que as artistas que fizeram campanha mexeu com uma, mexeu com todas? Após o caso de assédio de José Maier, também farão agora uma campanha assim, mesmo aquelas que fizeram campanha para Lula em 2022? E depois foram contratadas pelo governo para trabalhar na EBC? Ou será que, para que tudo isso não aconteça, o filho de Lula teve o cuidado de seguir as recomendações feitas pelo pai? Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Enquanto aguardamos essas respostas, vamos para o próximo assunto, Alexandre de Moraes. E na verdade são 2 assuntos que envolvem ele. Primeiro, a participação dele na sessão da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que homenageou Michel Temer. Ao ter o seu nome anunciado ao público, Alexandre de Moraes foi vaiado por parte da plateia. Meu amigo e governador do Distrito Federal, com muita honra, governador Ibanez Rocha. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo. Mas, para a sorte dele, o presidente da Câmara do Distrito Federal, o deputado Wellington Luiz, estava lá para defendê-lo. Senhor Dias Toffoli. Só um minutinho, por favor. Gostaria, gentilmente, pedir para que respeite o ministro Alexandre de Moraes. Pessoa que é muito bem recebida nessa casa. Não existe... Só um minutinho. Não existe ninguém nessa mesa que não mereça aplauso. Eu quero deixar bem claro nosso carinho e respeito por Vossa Excelência, ministro, por tudo que o senhor tem feito pelo povo brasileiro. Muito obrigado. Essa cena dispensa qualquer comentário. Enfim, o segundo assunto envolvendo ele é o anúncio feito pelo próprio de que o CIED, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, criado no mês passado no TSE e anunciado também por Alexandre de Moraes, agora conta também com a parceria da Polícia Federal e da Advocacia Geral da União. Então é com grande satisfação que se junta a nós agora também a Polícia Federal. E da mesma maneira, a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União será o nosso, eu brinquei com o ministro Messias, é o nosso braço jurídico do CIED para fazer cumprir as resoluções e as determinações do Tribunal Superior Eleitoral quando não houver esse cumprimento imediato. Ou seja, se as censuras determinadas pelo TSE não forem cumpridas imediatamente, agora haverá apoio dessas outras 2 instituições para fazê-lo. Se comunicados as plataformas, nos termos da resolução, não retirarem imediatamente, além das sanções administrativas, sanções pecuniárias, a AGU será imediatamente comunicada para tomar as providências legais necessárias para que as eleições corram com tranquilidade. E eu chamo a atenção também para os termos usados pelo ministro. O que não é possível é que as redes sociais sejam instrumentalizadas, sejam capturadas para realizar uma verdadeira lavagem cerebral do mal
nos eleitores e nas eleitoras. Olha, nos desenhos que eu assistia quando criança, isso até era normal, mas eu confesso que eu não esperava que expressões como lavagem cerebral do mal fizessem parte do discurso de um ministro. Pelo menos não era bem esse o nível de maturidade que eu esperava. Mas tudo bem, vamos adiante. E é isso que o nosso Centro Integrado pretende prevenir. E aqui entra o ponto mais delicado dessa questão. Segundo Moraes, esse é um órgão que atua de maneira preventiva. É um órgão eminentemente de prevenção. Para evitar que haja necessidade da repressão, é um órgão eminentemente de prevenção. Quando acionado, como foi, e retirada os perfis, aí comunicaremos, como já fizemos, à Polícia Federal para descobrir aqueles que estão tentando manipular a vontade do eleitor. Na prática, o que isso configura? Censura prévia. E se considerarmos que em 2022 as censuras foram aplicadas basicamente a um lado só, agora com essa censura prévia estruturada por esse órgão, a situação tende a ser ainda pior. E por que eu digo isso? Porque claramente hoje no Brasil a verdade tem sido tratada como relativa. Censura-se um lado, alegando desinformação, fake news, mas as mentiras descaradas do outro lado não são censuradas. E o que eu vou mostrar agora, que é o próximo assunto, é um exemplo disso na prática. Na noite dessa quarta-feira, Lula participou da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em Brasília. E eu já adianto para você que ele conseguiu superar o recorde que ele mesmo havia batido no dia anterior, que eu mostrei para você no vídeo de ontem. Mas antes, eu destaco aqui uma outra fala dele, que é um daqueles exemplos claros da velha filosofia do faça o que eu digo, não o que eu faço. Essa sociedade só pode ser construída se a gente conversar, se a gente não tiver medo de conversar. E se o governo não se achar tutor da sociedade, achar que de cima de um pedestal pode fazer tudo para as pessoas e não permitir que as pessoas façam por si mesmo aquilo que elas têm capacidade de fazer. O governo não pode tudo. O governo precisa ter mais ouvido do que boca. Ele precisa, muitas vezes, ouvir mais do que falar. Prestar atenção nas coisas que acontecem a partir da realidade das pessoas. Pois é, isso é o que ele diz, mas na prática o seu governo, por exemplo, enviou ao Congresso um projeto de lei para regulamentar o trabalho dos motoristas de aplicativo, sendo que os próprios motoristas fizeram recentemente protestos para que esse projeto não seja aprovado, pois segundo os próprios motoristas, ele não traz nenhum benefício para eles, apenas para o governo. Outro exemplo disso, só que esse um pouco mais antigo, ainda do primeiro mandato de Lula como presidente. Em 2005 foi realizado um referendo onde a população votou para responder a seguinte pergunta: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Mais de 63% das pessoas votaram que não deveria ser proibido. O que o governo Lula fez? Ignorou o resultado e fez aquilo que queria desde o início. Agora eu pergunto, é assim que se ouve o povo, seu Lula? Indo adiante, ele trouxe um número que, bom, eu vou deixar que você veja com seus próprios olhos. Mas, sobretudo, é uma homenagem a quase 12.300.000 crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel. Interessante é que o número de crianças citado por ele corresponde a 6 vezes a população total da faixa de Gaza, que é de pouco mais de 2 milhões. Mas tudo bem, vamos dizer que foi apenas um errinho, como costumam dizer. Mas eu quero ver chamar de erro o que eu vou trazer agora. Lembra que no vídeo de ontem eu mostrei a façanha de Lula de contar 3 mentiras em uma única frase? Pois é. Um dia depois, ele melhorou a frase e assim conseguiu superar mais uma vez o seu próprio recorde. Agora foram 4 mentiras em uma única frase. Vocês que são adolescentes, vocês precisam saber. Esse país foi o último país a garantir o voto da mulher. Esse país foi o último país a abolir a escravidão. Esse país foi o último a fazer a independência. E esse país foi o último a ter uma universidade. Sobre o voto feminino eu já falei no vídeo de ontem, então economizo aqui minhas palavras.
O direito ao voto feminino no Brasil foi reconhecido por lei em 1932, sendo ainda facultativo, e a partir de 1965 passou a ser obrigatório. Só que em alguns outros países, as mulheres só tiveram esse direito bem mais tarde, como foi o caso da Suíça, onde o direito ao voto feminino veio somente em 1971. Também foi o caso do Kuwait, onde as mulheres votaram pela primeira vez somente em 2006. E também a Arábia Saudita, onde isso só foi acontecer em 2015. Portanto, o Brasil definitivamente não foi o último país a garantir o direito de voto às mulheres. Sobre o fim da escravidão, também falei no vídeo de ontem. A escravidão foi abolida no Brasil no ano de 1888, por decisão da princesa Isabel, sancionada pelo Senado. Depois do Brasil, em 1890, a Tunísia declarou a escravidão ilegal. Em 1894, a Gâmbia, que ainda era colônia, teve a escravidão abolida pelos britânicos. Em 1897, Madagascar, uma ilha anexada à França, teve o fim da escravidão com o decreto do governo francês. Em 1906, a China decretou o fim da escravidão no país. Em 1928 foi a vez da Serra Leoa e em 1936 a Nigéria, ambas colônias britânicas. Em 1942 foi a Etiópia com a retirada de tropas italianas. Em 1945 a Alemanha nazista com a derrota na Segunda Guerra Mundial. Em 1956 foi a vez do Marrocos com o fim do protetorado espanhol. Em 1962 na Arábia Saudita, quando o rei Saúde declarou a escravidão ilegal. Em 1981 a Mauritânia. Só que esse é um caso um pouco mais delicado que eu vou deixar para outro momento. Enfim, o fato é que o Brasil definitivamente também não foi o último país a abolir a escravidão. E sobre as universidades, também falei no vídeo de ontem. E para sermos mais objetivos, eu vou citar apenas 3 exemplos. Angola só foi ter a sua primeira universidade em 1962, Moçambique também somente em 1962 e Papua Nova Guiné, a primeira universidade só foi fundada em 1965. Portanto, considerando que no Brasil foi em 1920, o Brasil definitivamente não foi o último país a ter uma universidade. Só que em relação à independência, eu preciso desmentir agora, pois no dia anterior, Lula falou abolir a independência, o que não faz absolutamente nenhum sentido. No discurso dessa quarta noite, ele ajustou sua fala e deixou claro: último a fazer a independência. Vamos lá então. O Brasil se tornou independente no dia 7 de setembro de 1822. Super simples, isso todo mundo aprende na escola. De cara, pelo ano em que isso aconteceu, já é óbvio que o Brasil não foi o último. Mas eu trago mesmo assim um breve exemplo, que é uma matéria publicada em 2011 pela Super Interessante e atualizada em 2016, que mostra quais foram os 10 últimos países a terem se tornado independentes no mundo. A Macedônia, que declarou independência em 1991, mas só foi reconhecida pela ONU em 1993, República Tcheca, Eslováquia e Eritreia, que se tornaram independentes em 1993, Palau em 1994, Timor-Leste em 2002, Sérvia e Montenegro, que até então eram um só país, tornaram-se independentes em 2006, Kosovo em 2008 e Sudão do Sul em 2011. Portanto, o Brasil não foi o último país a se tornar independente, assim como não foi o último a garantir o direito de voto às mulheres, não foi o último a acabar com a escravidão e não foi o último a ter universidade. 4 mentiras em uma frase só. E sabe qual é a pior parte? Lula ainda concluiu essa frase dessa forma: eu conto isso para vocês aprenderem. E como se não bastasse tudo isso, nesse discurso ele ainda veio com isso aqui. Quem é que precisa do Estado? É o povo trabalhador. É a classe média baixa que paga 80% do imposto de renda nesse país, porque rico também paga muito pouco imposto de renda. Quem paga é quem trabalha e recebe contra-cheque no final do mês. 80% de imposto de renda. E sabe o que é pior? Mesmo que isso fosse verdade, em vez de Lula buscar diminuir impostos, o que ele faz é tentar aumentar impostos para os mais ricos, o que para o pobre não ajuda em absolutamente nada. Se você ainda não conhece o ChatGPT, você não faz ideia das coisas inimagináveis que essa tecnologia é capaz de fazer hoje. Em questão de segundos, ele pode entregar a você uma pesquisa detalhada a respeito de qualquer assunto, ou até mesmo um artigo completo, inclusive com citações reais. Ele pode criar para você uma rotina de exercícios de acordo com os parâmetros definidos por você, como sua condição física, tempo disponível e materiais disponíveis. Ele pode montar para você um cardápio variado de alimentação saudável e, inclusive, pode entregar a você as receitas para cada um
um dos pratos sugeridos. Ele pode também, mesmo que você não entenda nada de programação, entregar para você o código de programação para um software que faça exatamente aquilo que você precisa, seja para o seu trabalho ou até mesmo um jogo para o seu filho ou qualquer outra coisa. Ele pode analisar dados, criar relatórios, ajudar você a estudar, ajudar a encontrar soluções ou até mesmo preparar você para uma apresentação ou entrevista de emprego. Eu, apesar de já ter utilizado algumas vezes o ChatGPT, fui aprender a explorar melhor esses recursos quando eu fiz um curso justamente sobre inteligência artificial e ChatGPT. No meu caso, houve uma enorme economia de tempo com a aplicação daquilo que eu aprendi. E eu acredito que você, independente de qual seja o seu trabalho, conseguirá alcançar no mínimo esse resultado também. O resto que vier é lucro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links. O primeiro deles é da página de vendas do curso, onde você verá um vídeo de apresentação e tudo mais. Só que nesse primeiro link você conseguirá comprar pelo preço de R$ 147, que já é um preço promocional. Só que no segundo link que eu vou deixar aqui, você vai direto para a página de compra do curso. Só que com um desconto de 25%, além do preço que já era promocional, que foi o que eu consegui diretamente com os produtores do curso, para quem é espectador dos vídeos aqui do canal. Se você acompanha o meu conteúdo já há algum tempo, você sabe muito bem que eu jamais indicaria algo que eu mesmo não pudesse dar uma garantia. No caso desse curso, você tem um prazo de 7 dias para solicitar reembolso, caso você, tendo acesso às aulas, entenda que não era aquilo que você esperava, e eu ainda deixo aqui junto, logo abaixo dos links, o endereço de e-mail para que você entre em contato comigo, caso haja qualquer tipo de problema com essa solicitação de reembolso. Os links estarão aqui embaixo. A inteligência artificial hoje é uma realidade e agora a decisão é sua. Você vai nadar contra a correnteza ou vai aprender a tirar o melhor proveito dela? No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.